Bom dia, pessoal. Hoje, dia 6 de abril, nós falaremos sobre circuito elétrico. Eu me chamo professora Eliene e o nosso componente curricular hoje é ciências. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre circuito elétrico. Inclusive, eu já tinha falado sobre o assunto com vocês em sala de aula. Eu já tinha passado outras videoaulas também sobre esse assunto. Porém, resolvi gravar para poder esse assunto ficar fixo na mente de vocês, viu? Então eu convido vocês a pegar o livro, fazer todas as anotações. Pegue também o seu bloquinho, anote as dúvidas, porque com certeza vai surgir dúvidas. E vamos agora iniciar o nosso assunto sobre circuito elétrico. Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos que entender que no circuito elétrico a gente não poderia jamais deixar de falar de pilhas. Então, o mecanismo básico para que a pilha ela realmente funcione é, na verdade, uma energia química que tem dentro dos componentes da pilha. Aí essa energia química ela é armazenada, né, nos componentes lá de dentro da pilha e depois ela é transformada em energia elétrica. E aí nós temos, né, as imagens de pilhas comuns que a gente tem no nosso dia a dia e também temos as imagens aí dos componentes, né, a estrutura de uma pilha. Então nós temos aí o anodo de zinco, o condutor de grafite, o cátodo contendo pasta com dióxido de manganês. Então, dentro desses componentes químicos tem energia química. Aí essa energia química ela vai ser transformada em energia elétrica. E nós também não podemos esquecer de falar sobre Luigi Galvani. Então, a invenção da pilha foi por ele. Então, ele fez um experimento, aí por isso está mostrando aí o experimento. Ele pegou eu posso dizer, ele percebeu que a contração muscular em uma rã, quando era tocada por dois objetos de metal. Então, ele fez esse experimento aí para poder mostrar que na contração muscular da rã, ela tinha essa contração muscular por meio desse metal quando tinha o contato. Aí, em seguida, nós temos também o Alessandro Volta. Já o Alessandro Volta, ele que criou em 1800 um dispositivo capaz de produzir corrente elétrica. Esse dispositivo foi que ele criou, se chamou pilha de volta, que foi em homenagem a ele, já que ele foi o criador. Essa pilha de volta é esse modelo que tem aí. O que acontece? Ele pegou, né, discos alternados de zinco e cobre, aí foi colocando de cobre, de zinco, de cobre, de zinco, de cobre, de zinco. E estavam praticamente com uma solução ácida, então tinha reações químicas entre esses metais e essa solução ácida fazia com que os discos de zinco ficassem com um excesso de elétrons e os discos de cobre ficasse com a falta de elétrons. Enquanto um tinha o excesso, o outro tinha a falta de elétrons. Então, essa diferença que ele percebeu de elétrons de um dos pontos, ele chamou de DDP. Esse DDP nada mais é do que a tensão elétrica. E é esse DDP, ou tensão elétrica, que permite o movimento das cargas. Que é isso daí, ó. Então, o que a gente vê nesse DDP? Que é a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica. O que a gente percebe aí é que, através dessa tensão elétrica, acontece o movimento das cargas. Ou seja, quando o fio condutor ele é ligado nas extremidades de uma pilha de cobre de zinco, os elétrons do ponto menor de tensão elétrica, no caso o zinco, vai fluir de maneira ordenada para o de maior tensão, dando origem à corrente elétrica. Então, a gente percebe aí que tem uma maneira tipo ordenada de menor tensão para o de maior tensão, para que ocorra essa tensão elétrica aí.
Continuando. Aí as pilhas, no caso a pilha de volta, que é essa do lado esquerdo, que foi empilhados disco de zinco e de cobre, ela foi substituída por uma pilha comum. Essa pilha comum que a gente chama de pilha seca, que são essas pilhas comerciais que a gente encontra para vender. Então elas são chamadas pilhas secas. Outra coisa também, essas pilhas secas, elas são as mais utilizadas, né, atualmente. Então, nessas pilhas ocorrem reações químicas que alteram o DDP dos componentes que estão dentro da pilha, ou seja, vai promover, produzir a tensão elétrica que vai permitir a existência dessa corrente elétrica. Aí nós temos, toda pilha, ela tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. Então, nas pilhas já mostram exatamente um lado que vai ter lá o sinal de mais e o outro que vai ter o sinal de menos. Então, dos dois polos, o positivo, ele apresenta maior tensão elétrica. Aí, essa diferença de tensão vai direcionar o fluxo de elétrons do negativo para o positivo, que é, né, o que está acontecendo, é como se fosse, direção aqui do negativo e vai na direção do positivo. Então, é sempre nessa direção aí, porque o positivo, ele apresenta maior tensão. Então, ele vai direcionar o fluxo do polo negativo para o positivo. Aí, por isso que fica o sentido convencional da corrente elétrica no circuito externo à pilha, ele é sempre do polo positivo para o negativo de um gerador elétrico. Continuando. Aí, dentro desse assunto sobre circuito elétrico, a gente não pode deixar de falar sobre o circuito elétrico simples. Então, esse circuito elétrico simples, o que é? Primeiro a gente tem que entender o que é o circuito elétrico. Então, o circuito elétrico, ele é um conjunto de componentes pelos quais flui a corrente elétrica. Aí tem que ter esses componentes, esses 4 componentes, porque se não tiver, não será o circuito elétrico. Então, ele é um conjunto com esses 4 componentes que vai fluir a corrente elétrica. Aí, quais são esses 4 componentes? Aí na imagem mostra o gerador, o condutor, o resistor e o interruptor. Então, o gerador, ele vai manter a tensão elétrica entre os seus terminais e permite a produção da corrente elétrica. Nesse caso aqui, o gerador, ele vai ser essa partezinha da pilha. Então, a pilha, ela vai ser um tipo de gerador. Então, ela vai manter a tensão elétrica entre os terminais e permitir a produção de corrente elétrica. O outro, nós temos os condutores. Os condutores são esses fios aqui, os fios que estão interligando esse gerador com os demais componentes. Então, isso aí é que são os condutores. E aí, nós temos também o resistor. O resistor, pessoal, é o componente que controla a passagem da corrente elétrica. No caso aí, aqui o resistor seria a lâmpada. No caso, esses filamentos aí da lâmpada. Ou seja, esse filamento aí que é chamado filamento de tungstênio. E por incrível que pareça, tem um elemento químico chamado, conhecido por esse nome, justamente por conta de ser o filamento das lâmpadas incandescentes. Então, esses filamentos aqui, eles são os resistores. E por último, nós temos aí o interruptor. Esse interruptor também ele é chamado de chave. Ele é o dispositivo que vai abrir ou fechar o circuito, fazendo com que a corrente elétrica ela entre ou ela não passe. Nesse caso aí, o interruptor vai ser aqui a tomada, para poder permitir essa passagem, né, de corrente elétrica. Aí nós temos 2 tipos de circuitos dentro do circuito simples. Então, nós temos o circuito fechado e nós temos o circuito aberto.
Professora, mas aí qual é a diferença? Ó, nós estamos percebendo ali que no circuito fechado tem a lâmpada que está acesa. No circuito aberto tem a lâmpada que está apagada. Então, o que significa dizer? Que o circuito fechado significa que todos os componentes que formam esse circuito elétrico estão conectados. Então, quando todos estão conectados, faz com que a lâmpada fique acesa. E aí o circuito fechou, tipo, completou. Quando pelo menos um dos componentes não estiver conectado, e aqui a gente percebe que no circuito aberto ou no fechado, ele está todo conectado, ó, tipo formando um ciclo fechado. Que aí aqui nesse fechado, ele vai ter um circuito fechado, vai ter a produção de corrente elétrica. Já nesse outro aqui, a gente percebe que no circuito tem esse espaço aqui, ó. Então, a chave, ela tá aberta. Então, essa parte aqui, o que acontece? Permite o circuito aberto, onde um dos componentes não está conectado. Então, recapitulando, circuito fechado, todos os componentes estão conectados. Circuito aberto, todos os componentes, pelo menos um deles está desconectado. Continuando. Aí nós vamos adentrar em tipos de circuito elétrico. Lá a gente viu em termos de circuito elétrico fechado, circuito elétrico aberto. Aqui nós vamos ver circuito elétrico em série e circuito elétrico em paralelo. No circuito elétrico em série, primeiro que os componentes que constituem o circuito, eles podem estar ligados em série ou podem estar ligados em paralelo. Vocês vão ver direitinho na imagem como é que funciona. Então, aí, nós temos o circuito elétrico em série. Ele é aquele tipo que os componentes, como os resistores, estão colocados sequencialmente. Então, é tipo assim, eles estão na ordem. Então, o que acontece? Quando a corrente elétrica ela vai passar aí, significa que eles estão em uma sequência, porque no paralelo que a gente vai ver, dois ou mais componentes estão ligados em dois pontos em comum. Só que aqui não. Aqui eles estão em sequência, ó, nesse aqui, ó, circuito elétrico paralelo. Você percebe que eles não estão na sequência. Aqui eles seguem a sequência, ó. Vem a corrente elétrica para cá e vai seguindo. Ou então de lá para cá e vai seguindo. No paralelo, totalmente diferente. Quando essa sequência ela vem, essa corrente elétrica ela vai ter que dar um jeito de ser distribuído para esses dois pontos. Por isso que o circuito elétrico em série, ele segue uma sequência. Já o circuito elétrico em paralelo, não. Viu, gente? E aí, mas em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Que no circuito elétrico em série, é tipo assim, se uma dessas lâmpadas aí, pelo menos uma for retirada, ou então queimar, a outra também vai. Então, na série, no circuito elétrico em série é assim, se uma lâmpada for retirada, ou então se a lâmpada queimar, todas vão se apagar. E não vai ter corrente elétrica, porque é necessário, já que é uma sequência, é necessário que as duas estejam acesas. Então, se uma for retirada ou se a outra queimar, todas serão queimadas. Ou, em outras palavras, todas não funcionarão. Não terá corrente elétrica aí. Já no circuito elétrico em paralelo, se uma lâmpada queimar ou então não queimou, que aí tem duas lâmpadas, aí uma não queimar, uma queimar ou então for retirada, as outras vão continuar acesas, independente se uma queimou ou não, e vai continuar tendo corrente elétrica. Então, nesse aqui, é preciso que as duas estejam funcionando normalmente, estejam aí, uma interligada com a outra. Então, porque se eu tirar essa lâmpada daqui, ou então se ela queimar, essa outra aqui não vai funcionar. Não vai ter passagem elétrica e ela vai ficar apagada.
Se eu tiro essa daqui ou se ela queima, a outra vai continuar do mesmo jeito que está, acendendo e vai continuar tendo corrente elétrica, viu? Então é o seguinte, dentro desse assunto aí sobre, perdão gente, sobre circuito elétrico, o que que acontece? Nós temos aqui uma atividade e quando fala de atividade, muitos ainda ficam em dúvidas. Então é o seguinte, vocês têm 4 coisas para fazerem. Primeira coisa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Thomas Edison e sobre o Nikola Tesla. Essas 2 pessoas foram de fundamental importância dentro da eletricidade, dentro dessa parte elétrica. O Thomas Edison, só dando spoiler aqui para vocês, ele foi o descobridor da lâmpada. Então, ele inventou a lâmpada. E o Nikola Tesla já foi algo mais avançado, que vocês irão descobrir na pesquisa. Essa pesquisa, vocês irão fazer 20 linhas, que até eu coloquei aqui na outra página, ó. Cadê? A pesquisa deverá ser no caderno de ciências contendo 20 linhas. Mas voltando aqui. Então, vocês irão pesquisar sobre Thomas Edison e sobre Nikola Tesla. A segunda atividade, vocês irão desenhar uma lâmpada LED e vai colorir ela. Na terceira atividade, vocês vão desenhar uma lâmpada incandescente e colorir ela também. Na quarta atividade, vocês vão desenhar uma lâmpada fluorescente e também colorir ela. Agora vamos para as observações. Primeiro, cada lâmpada deverá ser em tamanho grande. Então, essas lâmpadas serão desenhadas naquele caderno de desenho, de prática, que eu pedi para vocês providenciarem no primeiro dia de aula que eu passei para vocês. Que esse caderno de desenho ele vai servir para tudo que for relacionado a aulas de laboratório ou aulas que for relacionado a desenho em sala de aula. Então, vocês vão pegar, se o seu caderno de desenho é grande, então você vai desenhar uma lâmpada quase do tamanho da folha. Se o caderno de desenho for pequeno, então você vai desenhar também quase próximo à folha. Segunda observação, o desenho ele tem que ser um em cada folha. Então, você não vai pegar as três lâmpadas e desenhar as 3 na mesma folha, não. Vai desenhar numa folha a incandescente, na outra folha a fluorescente e na outra folha a LED. Vai desenhar em grande, vai cobrir com pincel, você vai pintar, você vai usar sua criatividade e deixar bonito. E não entregar de lápis. Aí, a quarta observação, a pesquisa vai ser no caderno, você vai escrever essa pesquisa no caderno de ciências, contendo 20 linhas. Então, você vai usar 10 linhas para Thomas Edison e 10 linhas para o Nikola Tesla. O desenho, junto com a pesquisa, você vai entregar tudo dia 13, ou seja, na outra segunda. Professora, se eu quiser entregar antes? Não, entregue tudo dia 13, porque durante a semana vocês vão ter muitas atividades dos seus professores. Então, para que você faça o meu trabalho bem feito e os desenhos também bem feitos, será necessário você caprichar. Então, por isso que eu estou dando um tempo bem longo para vocês fazerem. E de já fazerem também a apostila, quem não fez. E aí depois vocês vão tirar foto da pesquisa separada. A pesquisa de Nikola Tesla, manda uma foto para mim. Pesquisa sobre Thomas Edison, tira uma foto e manda para mim. Aí a lâmpada LED, tira uma foto e manda para mim. Lâmpada fluorescente, também. Lâmpada incandescente, também. Professora, já fez a apostila toda. Ótimo, porque o nosso assunto ele já encerrou. Então, a nossa apostila 1, pessoal, já encerramos aqui. Porque ela era toda sobre essa parte de corrente elétrica, então já fizemos. Tem uma outra coisa. Tem 2 experimentos que tem na apostila. Esses 2 experimentos, um foi sobre o que eu pedi para vocês do circuito elétrico. Aquele lá, você não precisa fazer ele, nem responder as questões, porque ele vai ser feito na escola. Vocês irão fazer aquele junto que eu tinha pedido para vocês, né? Pela questão do que vocês ficaram de fazer em grupo. Aí, quando a gente voltar para a escola, vocês irão organizar os grupos de vocês e levar a maquete de vocês para aquele LEDzinho acender, viu? E aí,
a questão o restante da apostila você já pode fazer também, me entregar tudo dia 13, segunda-feira que vem, viu? Então eu espero que vocês tenham compreendido. Desculpa qualquer coisa em relação ao vídeo, qualquer dúvida pode me procurar, viu? Então tenha uma excelente segunda-feira e tudo de bom pra vocês e até a próxima videoaula.